Oi, meus amores do quinto ano! Nesta linda quarta-feira, vamos estudar um pouquinho de gramática. O nosso conteúdo é pronomes. Vamos agora conhecer mais profundamente esse assunto, que já foi introduzido lá naquela aulinha sobre verbos, onde nós conhecemos alguns pronomes. Hoje vamos detalhar mais esse assunto e quem não compreendeu naquela aula anterior, agora vai conseguir tirar suas dúvidas com relação a esse conteúdo, tá bom? Então vamos lá começar? Eu tenho certeza de que vocês produzem vários textos para várias disciplinas, não é? Tanto em redação, como também os textos que vocês produzem na elaboração de respostas. Pois é, para criar um bom texto, nós precisamos usar um recurso chamado coesão textual. Essa coesão é a conexão das ideias e ela pode ser formada por meio de pronomes. Vamos aprender como fazer isso? A coesão textual é a conexão de ideias dentro de um texto, como eu já falei. E por meio de recursos de coesão, podemos evitar repetições de palavras dentro de um texto. E como eu já disse para vocês, alguns desses recursos são os próprios pronomes. Por meio dos pronomes, podemos evitar repetições, pois eles retomam expressões já mencionadas. Portanto, os pronomes eles servem para substituirmos palavras que já foram mencionadas no nosso texto, na nossa frase. Portanto, você pode substituir alguns substantivos, até mesmo outros pronomes e algumas expressões mencionadas na sua fala, no seu discurso, no seu texto. E aí, afinal, o que são pronomes? Vamos entender melhor um pouco desse universo gramatical. Os pronomes são palavras que substituem ou que acompanham os nomes nas frases, evitando a repetição. Nós também já trabalhamos as classes gramaticais. Vocês sabem que nós temos a classe gramatical dos substantivos, a classe dos adjetivos, a classe dos artigos e os pronomes eles também constituem uma classe gramatical. Já até falei para vocês sobre isso, que a gramática é cheia de classes de palavras e cada classe dessas chama-se classe gramatical. Portanto, os pronomes, eles assim como os adjetivos, assim como os artigos e substantivos, eles variam em gênero, ou seja, possuem a forma masculina e feminina, mas também tem aqueles que não variam de jeito nenhum, assim como eu já falei para vocês sobre os substantivos que variam, os que não variam, os que possuem gênero feminino, os que possuem gênero masculino. E eles também variam em número, ou seja, podem ser singular, que é quando eu represento apenas um elemento, ou plural, que é quando eu represento dois ou mais elementos. Vamos ver agora, nesta frase, alguns exemplos de pronomes, ok? Então, são duas frases para nós observarmos. Eu tenho medo quando apago a luz e parece que alguém vem me pegar. Vejam aí que está grifada em amarelo a palavra eu e a palavra me. Essas duas palavras são pronomes. Outra frase. Todos os domingos ela passeia por lá. Esses trechos vocês estão achando familiares, porque eles fazem parte daquela nossa aula lá da segunda-feira que nós trabalhamos aqueles dois textos. Vocês lembram, não é? Pois é, então o ela também é um pronome. E esses pronomes aí, eles estão se referindo a algo, né? Eles estão sempre referindo a algo. Então, ó, quando eu falo ela a gente já sabe, porque a gente lembra do texto, que é a avó do menino. Então, a gente já consegue identificar que é a avó, mesmo sem ter o nome dela aqui, apenas sabendo o contexto em que essa frase se encontra, que é lá naquele texto sobre o menino e sua avó. Vamos observar mais exemplos de pronomes? Vejam só. Achei que havia perdido o anel, mas o encontrei embaixo da cama. Vejam aí que nós temos grifado primeiro o termo o anel, né? E nesse o anel aí, o ele está agindo como artigo, né? É um artigo que acompanha o substantivo anel.
Porém, nós temos um outro o depois. Só que esse o, ele não é mais artigo. Veja que ele está aí retomando a palavra, o substantivo anel. Então, vejam só, se nessa frase nós não tivéssemos esse pronome aí, esse o que retoma a palavra anel, o texto iria ficar muito repetitivo. Achei que havia perdido o anel, mas o anel encontrei embaixo da cama. Vejam que nessa frase nós temos uma repetição de palavras. A palavra o anel não precisaria ser repetida duas vezes, porque como ela já foi mencionada uma vez anteriormente, o pronome poderia substituí-la nessa frase, assim como eu fiz no início. Então vejam aí que esse pronome ele ajuda muito, porque imagina só um texto inteiro com várias palavras repetitivas, várias palavras repetidas, ia ficar um texto muito repetitivo, não é? Agora vamos conferir mais duas frases. Vejam só. Maria viu uma bolsa bonita e comprou-a. Veja aí que nós estamos utilizando o a como pronome, viu? Cuidado, porque você pode confundir esse pronome com o artigo. E até coloquei um lembrete aqui, ó. Cuidado para não confundir artigo com pronome, porque por mais que eles usem as mesmas vogais, né, o o e o a, eles podem ser artigo, mas eles também podem ser pronomes, depende da situação e do contexto. Você precisa analisar a frase e entender qual é a função daquela letra naquela frase. Portanto, Maria viu uma bolsa bonita e comprou-a, ou seja, comprou a bolsa. Como esse termo já foi mencionado, ele não precisa ser repetido novamente, como nessa frase aqui que está incorreta. Maria viu uma bolsa bonita e comprou a bolsa. Novamente, uma repetição desnecessária. Agora, vamos entender melhor sobre os pronomes pessoais. Nós temos vários tipos de pronomes. Nessa aula, nós vamos entender os pronomes pessoais, quais são eles. E na próxima aula, na aula de sexta-feira, nós vamos conhecer outros pronomes. Então, por enquanto, vamos ficar só nos pessoais. Eu trouxe aqui uma tabela para vocês observarem. Vejam que, como eu já falei para vocês lá naquele vídeo sobre verbos, naquela aula sobre verbos, eu falei aqui de novo na tabela que existem as 3 pessoas gramaticais. Vamos sempre ter isso em mente, tá bom? Existem 3 pessoas gramaticais. A primeira pessoa, que é quem fala, a segunda pessoa, que é com quem se fala, e a terceira pessoa, que é sobre quem, de quem se fala. Ok? Então vamos imaginar que eu estou aqui conversando com alguém e eu estou falando e o outro está me ouvindo. Portanto, eu sou a primeira pessoa, quem me ouve é a segunda pessoa. E vamos imaginar que eu estou falando de alguém com essa pessoa. A outra pessoa de quem eu falo é a terceira pessoa, tá bom? Então, nós temos essas 3 pessoas gramaticais. E essas 3 pessoas gramaticais possuem tanto o singular como o plural. Portanto, eu coloquei aqui também singular e plural. Ok, porque o eu, né, a primeira pessoa, quando eu estou aqui falando no sentido de primeira pessoa com mais de uma pessoa, por exemplo, nós, já vai para o plural, tá bom? Então, no pronome nós também temos essas 3 divisões, porque os pronomes pessoais, eles estão relacionados com essas 3 pessoas e com o singular e o plural, tá bom? Então, vamos agora classificar esses pronomes e ver quais se enquadram em cada classificação. Então, nós temos as primeiras pessoas, né? A primeira pessoa do singular é o eu, o me, o mim, o comigo. E no plural nós temos o nós, o nos e o conosco, né? A diferença do nós e do nos é o acento. Quando eu tenho acento no o, eu tenho nós. Quando eu não tenho, eu tenho nos, tá bom? Então, nós temos também a segunda pessoa, que no singular são os pronomes tu, te, ti, contigo. E no plural são os pronomes vós, vos e convosco. E nós temos a terceira pessoa, que são os pronomes no singular. Ele, ela,
o, a, li, si, consigo. E no plural nós temos eles, elas, os, as, lis, si e consigo também. Então, esses são os principais pronomes pessoais. Vamos gravar. Quem quiser tirar uma foto, um print dessa tabela aqui, já deixe salva, tá bom? Para você não esquecer. No livro também tem esses pronomes, porém eles não estão organizados dessa maneira aqui. Então, vocês organizem essa tabela para que vocês possam sempre consultá-la quando necessário. Agora, vamos para um exercício de fixação, tá bom? Vamos lá, eu tenho aqui uma proposta para você pensar agora comigo. Vejam aí, atualmente todo mundo usa a internet. Aí nós temos o ponto e uma lacuna. Nessa lacuna aí você vai colocar o pronome adequado. Qual é o pronome que se encaixa? Então, lacuna facilita o nosso dia a dia e, como é bastante utilizada, parece um recurso inventado há muito tempo. Mas, lacuna novamente, completando, preenchendo com o pronome adequado, é uma invenção recente. Agora é o seu momento de pensar. Você vai pausar o vídeo e vai retornar somente quando você tiver a resposta em mente. Pode até escrever também. Então, pause o vídeo agora e responda. E aí, você tentou? Você conseguiu? Vamos verificar agora a resposta? Então, vamos ver como fica essa frase. Todo mundo usa a internet. Ela, pronome de terceira pessoa. Facilita o nosso dia a dia e, como é bastante utilizada, parece um recurso inventado há muito tempo. Mas ela é uma invenção recente. As duas lacunas serão preenchidas com o pronome ela, porque nós estamos falando da internet, uma terceira pessoa. Ok? Então agora nós vamos finalizar a aula. Tem atividade lá na Agenda Edu para você fixar esse conteúdo, tá bom? Beijinhos e até a próxima. Tchau, tchau!